Ainda no ano passado, nós iniciamos um projeto chamado Capelania Oxford, um projeto, na verdade, de leitura comentada da Bíblia, uma experiência que eu já tenho acumulado ao longo dos anos, trabalhando não só com a igreja, mas também do ponto de vista organizacional, lendo a Bíblia, navegando nos textos bíblicos, escutando os textos, conversando, dialogando com os textos e aprendendo da fonte mesma. De modo que iniciamos ainda em setembro do ano passado, e eu quero retrospectivamente gravar os trechos que foram mencionados. Trabalhamos muito com o livro de Gênesis, depois o Evangelho de Marcos. Eu quero iniciar, e para isso compartilho a tela com vocês, em Gênesis capítulo 1, somente esses dois versos iniciais. Nós vamos cobrir pelo menos uns 5 ou 6 vídeos com os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Portanto, eu inicio Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. O texto diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que nós enxergamos aqui, é bom que se diga logo de início, que, pelo menos em minha opinião e na opinião de muitos técnicos da Bíblia, comentaristas da Bíblia, os 11 primeiros capítulos de Gênesis não trazem uma narrativa histórica, não é uma cosmogonia no sentido literal do termo, como normalmente se costuma observar o texto de Gênesis nos ambientes evangélicos mais conservadores. Eu peço licença para, de alguma forma, divergir, mas, ao mesmo tempo, ficando na mesma página. O que, na verdade, o livro de Gênesis quer dizer, e diz com muita propriedade, é que a criação não é fruto do acaso, não é uma evolução cega. Ainda que haja um processo evolutivo, existe ou há uma mente formadora, criadora, há uma engenharia criativa e inteligente por trás desse processo. É assim que eu creio, é assim que eu defendo, com muito respeito pela divergência. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, havia escuridão sobre a face das águas. Aqui há uma linguagem mítica no sentido de mostrar o que não é forma, o que não é estrutura, aquilo que ainda não recebe ordem, aquilo que ainda não tem estabilidade, portanto, ainda não é criação. O texto aponta para uma realidade tanto visível quanto invisível. É assim que o primeiro capítulo de Gênesis se comporta. Aquilo que é realidade manifesta e aquilo que é realidade não manifesta. O que nós temos aqui é uma realidade não manifesta, uma realidade ainda que não apareceu em forma de forma, de modo que é importante que a gente entenda que a vida é assim também. A vida tem seu lado fotografia, aquilo que se pode ver, e a vida tem o seu lado invisível. Na verdade, o lado invisível, o lado espiritual, é muito maior do que aquilo que se vê, daquilo que é matéria, daquilo que é energia em forma de matéria. Enfim, até mesmo o átomo é em sua composição eminentemente vazio. Não há solidez, há um processo de energia, a dança dos elétrons, prótons e nêutrons ali no núcleo do átomo, mas o resto é vazio. O próprio núcleo é comparado a um grão de sal no hall de um prédio de 14 andares, para que você tenha uma ideia de como tudo é energia, e o que é matéria, o que é sólido, é apenas uma pequena parte dessa realidade que é dupla. Enfim, na verdade, o texto aponta, de certa forma, para o lado trágico da vida.
mesmo depois que Deus disse haja luz e houve luz, e depois que a criação foi de fato exposta e organizada, existe sempre esse processo, essa ameaça da não-vida. Quando Deus disse haja luz e ele separou a luz das trevas, as trevas não foram banidas, né? Há uma espécie de dança de mãos dadas entre luz e trevas, entre solução e dissolução, entre cosmos e caos, entre criação e involução. Enfim, a vida dança nesses dois palcos. Aliás, Deus estruturou, Deus criou o universo e a vida a partir dessa perspectiva dupla. Luz e trevas, riso e choro, alegria e tristeza, verão e inverno, enfim, aquilo que é pressupõe aquilo que não é, pressupõe o seu oposto. De modo que é importante que nós aprendamos a lidar com esses dois lados da vida. O próprio Freud já fala de Thanatos e Eros, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Aliás, Thanatos, pulsão de morte, Eros, pulsão de vida. Essas duas realidades fazem parte e nos estruturam, fazem parte da vida e nos estruturam. De modo que é importante que entendamos o que é chave nessa narrativa. O Espírito de Deus voava sobre a face das águas. Aquilo que é informe, aquilo que não é estrutura, aquilo que não é criação, aquilo que é escuridão, traz potencialmente a vida. O Espírito de Deus está no caos, o Espírito de Deus está na escuridão. Isso, para mim, no dia a dia, mostra que no meu caos, nos meus momentos de tempestade, debaixo da saraivada de sofrimento que a vida de alguma forma traz, mais cedo ou mais tarde, porque essas duas realidades se alternam, o Espírito de Deus continua atuando na escuridão. De modo que eu não devo perder a fé, não devo perder a confiança. Há um ponto de ligação entre a morte e a vida, entre a dor e o riso, entre a tempestade e a luz do sol. O Espírito de Deus voa sobre a face das águas, numa espécie de gestação da vida. O que isso diz para mim, em conclusão, é que no ambiente familiar, no casamento, na relação com os filhos, aquilo que é caótico também é prenhe de vida, de criatividade, de existência. Depende muito também da maneira como eu lido com a realidade, com a maneira como eu interpreto os eventos. No ambiente organizacional, empresarial, é só uma questão de tempo para se instalar o caos, para se instalar a dissolução, para se instalar a bagunça. É uma relação quebrada entre chefe e liderado, entre patrão e empregado, enfim, as relações entre empregados, o mercado financeiro que se dilui e afeta a saúde da empresa, é na igreja, é na vizinhança, é numa relação de amizade. O caos está aí o tempo inteiro, de alguma forma presente. Isso é claro, na própria cultura isso está exposto. Por exemplo, antes da narrativa bíblica do Gênesis, o poema épico Numa Elish traz o mito babilônico, né? de Atrahasis e outras narrativas da criação trazem essa perspectiva de um monstro, no caso do mito babilônico de Tiamat, que é de alguma forma conquistado por Marduk, que é o deus babilônico, e Tiamat é partido ao meio, e de Tiamat, desse monstro, é que a humanidade é criada. Enfim, na própria cultura que nós conhecemos, por exemplo, a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera traz essa realidade. Por trás dessa aparência grotesca da fera, existe um príncipe, né? De modo que
ao ser beijada, a fera se transforma nesse príncipe que, na verdade, ela é em sua essência. Como eu disse, o caos é esse símbolo da tragédia. E Aristóteles traz essa perspectiva da tragédia. E a tragédia, como gênero literário, sempre traz a personagem principal no topo, como a Cinderela, por exemplo. Ela era a menina do papai e de repente, perde a mãe e o pai se casa com a madrasta má e ela sai de uma condição de favorita para o caos, para a sarjeta. Né? E mais tarde a gente vê que um príncipe salva a Cinderela, a gata borralheira, né? Numa linguagem mais popular. Não é? Assim é a Bela Adormecida, quando a Bela Adormecida é envenenada e fica ali dormindo na torre, uma muralha de espinhos, e vem um príncipe, consegue vencer aquela muralha de espinhos e beija a Bela Adormecida que acorda e vão ser felizes para sempre. E assim na Bíblia também. Não é? Quem é a Bela Adormecida na Bíblia? Quem é a Cinderela na Bíblia? No caso, é a igreja. Não é? A humanidade começa no topo, né? O homem é a coroa da criação e de repente ele cai por conta da serpente, do dragão que tenta o ser humano e ele é expulso do paraíso e nós chegamos ao livro de Apocalipse e o Cordeiro, né, que agora vem como conquistador, ele derrota de vez a serpente e ele leva a noiva para o palácio do pai, a nova Jerusalém, e com ela se casa e serão felizes para sempre. É assim, é assim. A vida dança nesses dois polos, o caos e o cosmos. Aquilo que é dissolução e aquilo que é solução. Nós precisamos aprender a navegar, seja no ambiente organizacional, no casamento, na parentagem, na igreja, na vizinhança, nas relações interpessoais. Pense nisso.